Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Bem-vindo a mais um Porto e Baixada, o seu programa preferido, semanal, que traz curiosidades, informações e muitas histórias sobre o maior porto da América Latina. Eu sou o Felipe Foli e estou com você nessa. Você que acompanha o nosso programa sabe como a tecnologia já mudou muito a rotina e as operações do Porto de Santos. Mas, quando a gente fala dos acessos ao maior porto da América Latina, ainda tem muita coisa para ser feita. Então a gente foi falar com quem entende tudo do assunto, Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias. Vamos ver? Olha, mundialmente há hoje um consenso. A grande batalha do sistema portuário é feita nos acessos e não mais somente nas áreas de ocupação. Porque como se otimizou demais equipamento e operação, a movimentação em terra ela é muito rápida. Agora precisa de acesso, tanto aquaviário, né, com o canal, com a profundidade adequada, a largura adequada, mas principalmente acesso terrestre. Então, praticamente rodoviário e ferroviário. E o Porto de Santos hoje enfrenta gravíssimos problemas com isso. Nós temos problemas na acessibilidade interna do porto, né? As avenidas perimetrais com problemas seríssimos. Você entra ali na região da Lemoa, aqui na margem direita, vamos dizer, é uma vergonha o Porto de Santos com o dinheiro que tem em caixa, tá com aquilo ali, e problema lá no outro lado, na margem esquerda também. E quando você sai da área do porto, você tem problema de acesso vamos falar de curta distância, que é a ligação da rodovia com o porto. Você imaginar que no Guarujá precisa passar na Rua do Adubo, né? E em Santos, chega no final da Anchieta, tudo parado porque não tem um viaduto especializado só portuário, tem um ali para a região da Lemoa. Então precisamos resolver essa questão dentro do porto, né, no acesso de curta distância e nos acessos de média distância, que é a ligação da Baixada com o Planalto. Uma vergonha o maior porto do hemisfério sul depender só de uma via da Anchieta para os caminhões virem aqui para a Baixada. Porto precisa ter agilidade para receber e distribuir cargas, né? Nós temos os problemas terrestres, rodoviários, problema ferroviário estão evoluindo, nós crescemos muito, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente vê de maneira otimista, mas quanto mais acessibilidade para distribuir e receber cargas, maior competitividade o porto tem. As cargas precisam chegar e sair com maior agilidade do porto. Por quê? Isso reduz custo e, portanto, aumenta a competitividade dos produtos que serão exportados e também dos produtos importados. A gente não pode se esquecer que a cidade de Santos ela só existe por causa do porto. A Vila de Santos foi fundada para criar um local, um povoado para implantar a atividade portuária no final do estuário do canal. E aí, a ilha de São Vicente, naquela época, ela só era habitável na região de São Vicente, do morro, vamos dizer, lá do Zé Menino para o outro lado. Do Zé Menino para cá, a região que hoje é Santos, ela era inabitável. Por quê? Porque era alagada, com problema de maré e tal. Então esse foi um grande desafio, implantar o porto, e isso viabilizou a cidade. Quanto mais nós temos desenvolvimento do porto, mais nós vamos ter resultados positivos para a região. Agora, esses dois mundos precisam conversar bem, a chamada relação cidade-porto, né? Temos que acabar com esse negócio de que o porto tem cidade, cidade tem porto. O conceito moderno de relação cidade-porto moramos numa cidade portuária e, portanto, ela tem características próprias de uma região portuária. A nossa cidade, a nossa região é uma região voltada à atividade portuária e logística, né? E esse é o grande negócio da cidade de Santos.
né? Já teve gente discutindo, cidade de Santos, cidade turística e depois portuária. Não, ela é portuária e depois turística. As grandes cidades portuárias do mundo também valorizam a atividade turística. As outras cidades da região, você pode ter um pouco mais de força na questão turística, né? Mas a nossa cidade de Santos é uma cidade portuária. Ó que demais, gente! No mês que vem, a Autoridade Portuária de Santos deve lançar um livro contando toda a história do Porto de Santos, para a gente ficar por dentro. E lógico, a gente foi falar com o autor da obra, Sérgio Williams, para ele contar mais detalhes para a gente. Quando a gente iniciou esse projeto do livro sobre a história do Porto de Santos, nós que já trabalhamos com essa temática sobre a cidade há mais de 20 anos, a gente sempre se surpreende, né? E acabamos nos surpreendendo com a falta de uma literatura mais robusta sobre a trajetória do Porto de Santos. Você tinha livros sobre Itatinga, você tinha livros sobre o Porto na ótica do transporte, ou então livros sobre transatlânticos que passaram pelo Porto, mas não existia nenhuma obra literária que dissertasse sobre a história do Porto desde os primórdios até os dias de hoje, né? Passando aí por todas as nuances, né? E é um livro que tem mais de 400 páginas e eu posso afirmar categoricamente que não é um livro que vai nas profundezas de todas as meticulosidades da história do Porto, porque é impossível fazer isso. O Porto de Santos ele é tão robusto nessa história que para você trazer toda a narrativa, todas as informações, seria necessário uma enciclopédia inteira. Então a gente fez um trabalho bastante meticuloso, mas obviamente condensando, né, em grandes resumos, mas resumos muito bem construídos sobre a história do Porto em todos os momentos, né? Então, por exemplo, sobre a Pedreira do Jabaquara, sobre o projeto de Outeirinho, sobre o Cais do Valongo, sobre o Cais do Paquetá, todos os equipamentos, todos os grandes dirigentes do Porto, sobre a Codesp, os projetos de expansão para a margem direita, margem esquerda, Ilha Barnabé, sobre os grandes navios que aqui passaram. Ou seja, a gente abarcou aí toda essa história, condensou todo esse material e ricamente ilustrado, por sinal. A gente tem, eu posso chutar que tem mais de 300 imagens no livro inteiro, imagens até inéditas publicadas, históricas. Então, assim, a gente está muito satisfeito com o resultado e a gente deve lançar ainda esse ano, né? A ideia inicial é setembro, mas nós estamos nos esforçando para tentar lançar em dia 5 de julho, que é quando tem a inauguração do Parque Valongo. O livro da história do Porto de Santos, ele é voltado para todos os públicos, obviamente, pessoas que se interessem aí, para quem pesquisa, para quem quer se aprofundar nas histórias do Porto de Santos, ou seja, é uma obra realmente abrangente e que o Instituto Histórico e Geográfico de Santos tem bastante orgulho aí dentro da nossa competência, né, institucional de estar produzindo essa obra literária. O Instituto Histórico e Geográfico tem um website, nós temos também redes sociais, então todos os passos sobre o lançamento desse livro estarão nesses canais de comunicação e a gente realmente espera aí esse lançamento para julho. Se não acontecer, certamente em setembro acontecerá até em paralelo com as comemorações do aniversário do Museu do Porto. Enfim, em 2024 os santistas finalmente terão uma obra literária à altura da grande e rica história do nosso Porto, o Porto de Santos. Gosta de café? Então não sai daí, já vai preparando o seu paladar, porque no próximo bloco a gente vai falar tudo sobre o café. Eu sou viciado, não vou negar, assumo. Não sai daí. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Você sabe, né? O Porto de Santos é o grande porto do café. Do mundo, eu diria, viu, gente? E apesar de não ser mais uma commodity principal brasileira, o café é muito importante e o Porto está relacionado a isso. Então a gente vai entender mais sobre esse assunto. 50 anos atrás, 70 anos atrás, a economia de Santos, do estado de São Paulo, do Brasil, girava muito em torno do café. E aqui em Santos, então, metade da população, talvez mais, tinha alguma coisa a ver com o café, porque o café que comandava a economia, né? Você
começo do século XX, lá por 1920, o café chegou a ser 70%, 75% da receita cambial brasileira. Santos sempre esteve atrelado ao seu porto, desde a formação do seu povoado. Só que a cidade vai ganhar uma projeção maior nacionalmente e internacionalmente com o café, principalmente após a construção da ferrovia São Paulo-Rio em 1867, quando se concentra toda a produção de café de São Paulo para ser escoada pelo nosso porto. Conforme essa cafeicultura avançava no interior do estado e São Paulo se consolidava como principal produtor, crescia a importância de Santos nesse mecanismo de exportação de café, ao ponto que no final do século XIX ele já passava ao porto do Rio de Janeiro e se consolidava como o principal porto do café. Mas para além do seu porto, também se estruturou aqui na cidade todo um mecanismo, uma praça cafeeira para você conseguir viabilizar essa exportação do café. Então aqui ficavam também os armazéns de café, as companhias de navegação, exportadoras, casas comissárias, bancos e toda uma estrutura comercial voltada ao produto. Uma dessas instituições também é a própria Bolsa do Café. Por que uma Bolsa do Café em Santos? Justamente, como eu comentei, ele já havia se tornado o principal polo, não só exportador, mas também comercializador do café. Então, em 1917, começa a funcionar a Bolsa Oficial de Café, num prédio próximo aqui, ainda temporário, e em 1922 inaugura esse edifício, como uma parte integrante das comemorações do primeiro centenário da independência do café. Então, esse edifício, ele é de grandes dimensões, ele tem 4 pavimentos, ele tem materiais importados, tem um acabamento muito fino, inclusive obras de arte, como as telas do Benedito Calixto, o vitral, que foi confeccionado pela Casa Conrado. Então, para além de abrigar a Bolsa, esse edifício ele vai receber uma função que alguns autores falam de edifício monumento ou edifício propaganda. E propagandear o quê? Propagandear o café e o estado de São Paulo. Agora, a principal função da Bolsa era intermediar as negociações de café. No começo do século XX, mesmo a Rua 15 era chamada por então da Wall Street do Brasil por causa disso. Todas as grandes empresas de café do mundo tinham um escritório na Rua 15. As agências bancárias brasileiras na Rua 15 eram o número 2, tinha uma em São Paulo, outra aqui, e aqui se movimentava mais dinheiro naquela época do que em São Paulo. A Bolsa ela funcionou, teve o seu auge na década de 20 e 30 e funcionou os pregões até o final da década de 50, quando a Bolsa vai gradualmente perdendo a sua importância até o seu fechamento em 1986. Esse polo comercial também migrava de Santos para outras regiões, como por exemplo Minas Gerais. Santos ainda conta com bastante empresas, ligadas à exportação de café. Então, as maiores empresas mantêm ainda aqui em Santos seus escritórios para fazer a negociação. A concentração dos embarques que saem sempre é no sul de Minas Gerais. Então, e o Porto de Santos, pela localização, ele é de extrema importância, ele está muito próximo. Então, o caminhão, quando desce, é o porto mais próximo para fazer esse embarque. E a vantagem de operar aqui são as rotas marítimas. Santos tem uma quantidade de navios que atracam para poder atender os principais destinos necessários para o café. O Brasil é líder na produção de café, isso já por muitos anos, Então, a gente entende que realmente isso continue como talvez até crescendo, A gente brinca que a cada 3 xícaras de café consumida no mundo, uma é brasileira, O Brasil produz aí sempre na faixa das suas 60 milhões de sacas de café, próximo a isso, anualmente. Então, a Conab soltou agora o segundo levantamento de 58,8 milhões de sacas de café, é a estimativa que ela apresenta. O sul de Minas Gerais é responsável por grande parte dessa produção, devido à localização, à altitude, o solo. Então, a produção de café está concentrada no sul de Minas Gerais. O café continua crescendo no Brasil e no mundo. O Porto de Santos continua sendo o maior porto exportador de café do Brasil e do mundo. Vai continuar por um tempo assim, não sabemos como é que vai ser no futuro, porque nós estamos desenvolvendo outros portos no Brasil também, mas sempre vai ser um porto importante do café. Eu imagino porque nós estamos na beira de um funil de estradas de ferro, de estradas de rodagem construídas ao longo de 100 anos, que desembocam no Porto de Santos. Então,
A região produtora de café do norte do Paraná, do estado de São Paulo, do sul de Minas, todas elas têm caminhos que chegam a Santos. Então eu imagino que Santos sempre vai ser um porto importante para nós embarcarmos café. O Brasil cresce no mundo na produção de café. Nós somos o primeiro mundo na produção, bem distante do segundo, que é o Vietnã, do terceiro, que é a Colômbia, do quarto, que é a Indonésia. Nós produzimos mais por hectare, preservando o meio ambiente. Esses problemas com o meio ambiente não são do café que nós temos aqui no Brasil. Nós somos considerados um dos cafés mais sustentáveis do mundo e, portanto, a tendência é crescer a participação do café brasileiro no consumo mundial. O consumo continua crescendo no mundo todo. Nós brincamos que aqui no Brasil só tem uma bebida que o brasileiro bebe mais que o café, que é a água, porque 96% dos brasileiros se declaram tomadores de café. No próximo bloco, o Porto Embaixada vai fazer uma homenagem à colônia japonesa, que faz parte da história da cidade de Santos e de muitas outras. Não sai daí. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Na próxima terça-feira, dia 18 agora, vai ser comemorado 116 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses aqui no Brasil. E eles chegaram justamente onde? Em Santos. A imigração estava sendo estimulada por parte do governo japonês, então havia esse movimento já, primeiramente para o Havaí, depois Estados Unidos, Peru. Então começaram algumas políticas em relação aos japoneses nesse país, né, contra a imigração de asiáticos no geral. Então esse fortalecimento, né, de alianças com o Brasil passou a ser mais forte. Mas só em 1908 foram concluídas as negociações. Então, no dia 18 de junho de 1908, aportou no Porto de Santos o navio Kasato Maru. Ele trouxe a primeira leva de imigrantes japoneses, eram 794. Desses 794, mais de 300 eram okinawanos. Então, a gente tem aqui no Brasil a presença muito forte das pessoas de Okinawa, né, que é uma ilha que por muito tempo houve uma briga, né, entre o Japão e Okinawa, até que Okinawa foi anexada ao Japão. Eles chegaram em Santos no dia 18 de junho de 1908. No dia 19 de tarde chegaram aqui é o Museu da Imigração hoje, mas por 91 anos funcionou como hospedaria de imigrantes do Brás, que recebeu em torno de 2.500.000 imigrantes entre o século 19 e 20. E então eles ficaram, né, aqui entre 3 e 5 dias e depois foram levados até as fazendas, já vieram com os contratos fechados para trabalhos em fazendas de café. A maior concentração de japoneses foi na capital paulista, né? Mas também no Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira ele tem ainda comunidades muito fortes. A gente também tem uma comunidade muito forte e muito tradicional no Pará. Então as comunidades começaram a se estabelecer. No início foi bem difícil. No final de 2 anos mais ou menos, só uns 100, 190, 160 japoneses estavam ainda trabalhando nesses cafezais. Os outros foram para outros lugares, vieram para a cidade ou retornaram para o Japão, porque a ideia nesse momento era vir para o Brasil para ter o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro e depois retornar para a sua terra, né? 1908 a 1925, a gente teve 60.000 imigrantes, mais ou menos, vindo para o Brasil. Depois, a segunda leva, de 1925 até o início da Segunda Guerra Mundial, a gente teve em torno de 150.000 imigrantes japoneses vindo para o Brasil. Com a Segunda Guerra,
começa a ter uma certa hostilidade em relação aos japoneses, né, por todo o contexto em relação a como o Japão se apresentou, né, em frente à Segunda Guerra Mundial. Essa visão do perigo amarelo que correu pelo mundo inteiro, né, inclusive foi muito alimentado pelo Getúlio Vargas, essa questão da soberania brasileira, isso fechou um pouco a amizade que o Brasil tinha com o governo japonês, mas após o final da Segunda Guerra retornou novamente, né? E aí a partir, na verdade, de 1953 começa a vir uma outra leva de japoneses que é para trabalhar na indústria, e foi quando, né, começou também um maior fomento do Japão em relação à tecnologia. Então o Japão começou e os japoneses começaram a ser vistos de outra forma, né? E aí começou a vir essa mão de obra mais capacitada mesmo para o Brasil para investir na indústria e para desenvolver a indústria também. Mas antes da indústria, os japoneses eles influenciaram muito na questão do cultivo brasileiro, né? O bicho de seda, aqui para o Sudeste principalmente, foram os japoneses que trouxeram o cultivo de certos alimentos, o cooperativismo. No Brasil ele tem um modelo muito japonês também, então a gente pode considerar que desde a primeira chegada já houveram diversas contribuições, né, da comunidade japonesa para o Brasil. Fim de mais um programa Porto e Baixada. Bom, tá tudo bem porque sábado que vem tem mais para você aprender mais sobre o Porto, ficar por dentro dos assuntos, conhecer mais histórias. Aliás, quero fazer um agradecimento a todo o nosso time envolvido, porque a gente está indo com pautas interessantes, histórias incríveis, para poder fazer um programa diferente para você. Tem sugestão? Vai no nosso canal do YouTube, comenta lá, a gente vai atrás, porque esse programa é feito por você, para você. E olha só, falando em Porto, aí ó, o trem passando, tem barulho, tem tudo aqui assim. Vida real é Porto e Baixada. Até sábado que vem, uma ótima semana. Porto e Baixada. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. E Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto.